A paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja com cada um de vocês. Meus queridos irmãos, o meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir a você que me siga aqui na página do Facebook, Igreja de Deus, Casa de Oração, e me siga no canal no YouTube, Abimail Rodrigues de Oliveira, Ministério de Reconciliação. Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que nos chama muita atenção. Porque quando lemos aqui em Mateus capítulo 12, no verso 38 em diante, nós vemos que a palavra nos mostra que os escribas e fariseus, eles chegaram até o Senhor Jesus lhe pedindo um sinal. E hoje, irmãos, nós estamos vendo muitas denominações que têm doutrinado os seus adeptos de uma forma errada, levando essas pessoas a uma compreensão errada do Evangelho, fazendo com que essas pessoas não compreendam a verdade. Quando você lê aqui, a palavra diz assim: nisso alguns escribas e fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. E ele replicou: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Veja como Cristo responde: uma geração má e adúltera busca um sinal. E aqui o Senhor continua dizendo que naquele tempo do rei Salomão, a rainha de Sabá foi até ele para ver e comprovar a sua sabedoria. E diz a palavra em 1 Reis, capítulo 10, que ela ficou sem fôlego com a sabedoria de Salomão. E o povo de Nínive se converteu com a pregação de Jonas, que após ter se recusado a cumprir a vontade de Deus, foi engolido pelo peixe e ficou 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe e se arrependeu. E então ele foi devolvido, Ele foi ali levado pelo peixe até aquele local e devolvido ali. E ele pregou para aquele povo e aquele povo se converteu. Mas aquela geração, ela não acreditava em Jesus, nos seus feitos. Elas queriam um sinal, algo que comprovasse a sua autoridade. No entanto, nenhum sinal lhe seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas, ou seja, a ressurreição de Cristo, que aquele fato de Jonas ter passado os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe era uma figura, simbolizava, ou seja, realmente aconteceu, mas aquele acontecimento era um sinal e uma figura que Cristo realmente também iria passar 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressuscitaria gloriosamente. Mas o que eu quero me deter aqui com os irmãos é que hoje nós temos vivido numa geração má e adúltera. Uma geração de crentes, para não falar de nenhuma outra denominação, mas o meio cristão em geral busca um sinal, busca revelação, busca adivinhação. Portanto, irmãos, é uma verdadeira loucura o que se faz em muitas chamadas igrejas, entre aspas, porque igreja somos nós, mas muitos não conseguiram entender isso ainda. Muitos olham para um templo de 4 paredes e dizem: ali é uma igreja, quando ele deveria saber que ele é a igreja viva. Aquele templo é simplesmente um local de reunião. Nós é que somos templos do Espírito Santo. Mas hoje nós vivemos, irmãos, numa situação muito triste, porque os cristãos, não na sua totalidade, porque há um povo fiel e Deus conhece aqueles que são seus.
mas há uma grande maioria dos cristãos hoje que são apenas carnais, não se tornaram espirituais. Quando você lê aqui 1 Coríntios, no capítulo 3, veja o que a palavra de Deus ela nos diz. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós inveja, rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Então veja claramente, Paulo não pôde falar à igreja como espirituais, em particular aqui a igreja de Corinto, porque esse povo estava perdido com disputas. Um queria ser de Paulo, o outro de Apolo, o outro de Pedro, o outro de Cristo. E Paulo diz, isso é uma conduta humana, divisão, inveja, rixas, brigas, isso são coisas carnais. E vocês são carnais, porque isto está acontecendo com vocês. E vocês estão se vangloriando na vossa soberba, na vossa carne, pensando que estão agradando a Deus, mas não estão. E muitas das vezes, irmãos, o pregador, ele quer falar como a espiritual, quando o pregador é um homem de Deus. Mas muitas das vezes os irmãos não podem suportar, porque ainda estão se alimentando com leite. É isso que Paulo diz aqui também aos Hebreus, no capítulo 5, verso 11, ele diz, muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornaste lentos em compreensão. Irmãos, veja como às vezes é difícil para determinados crentes compreender doutrinas na Bíblia que são essenciais para uma vida cristã de bom testemunho, de piedade, de devoção, caridade, amor ao próximo, temor a Deus. E aqui ele continua dizendo, pois uma vez que com o tempo já vos deveríeis ter-vos tornado mestres, necessitais novamente que vos ensine os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e precisais de leite e não do alimento sólido. De fato, aquele que ainda amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebendo o alimento sólido. Irmãos, o Espírito Santo fala com você que está ouvindo esta mensagem, seja hoje, eu não sei quando essa mensagem vai chegar até você, mas o Espírito Santo nos exorta, como filhos de Deus, a sermos adultos e não criancinhas. Nós devemos ser simples como crianças na malícia, mas devemos ser adultos no que se refere ao conhecimento da graça de Deus, ao conhecimento daquilo que Deus tem revelado na sua palavra. Porque o texto aqui de Mateus 12, 38 em diante, você observa que o povo, ali, os fariseus, os escribas, eles queriam um sinal para crer que Jesus era o Messias. Ou seja, mesmo sendo testemunhas oculares de tais milagres que o Senhor Jesus fazia, eles não acreditavam. Eles queriam um sinal em particular, mas não lhes foi dado o que queriam. Foi dado um sinal que estava já confirmado pela Sagrada Escritura na Antiga Aliança.
mas não creram, mesmo assim não acreditaram. E aqui a palavra está dizendo: vós vos tornastes lentos em compreensão, porque ainda vos necessitais de leite. E aquele que está amamentando não consegue comer a comida sólida, porque a comida sólida é só para aqueles que, pelo costume, pelo hábito, têm de exercitar a sua fé. São experimentados no sofrimento de Cristo, na graça de Cristo, no temor a Deus, na obediência, nas orações. E muitos não conseguem entender, porque são apenas carnais. Ficam se ocupando com disputas. Eu sou da igreja fulano de tal, eu sou da igreja X, eu sou da outra igreja que é a verdadeira, e não conseguem entender que isso é uma conduta meramente humana. Isso não vem de Deus, isso não vem do Espírito de Deus. Hoje nós vemos os cristãos totalmente divididos e disputando aquele que vai ter um título maior, é de apóstolo, é disso, é daquilo. Uma conduta carnal, meramente humana. Estão amamentando ainda. Não têm o seu discernimento exercitado para discernir o que é agradável a Deus e aquilo que não é. E nisto, irmãos, muitas coisas têm acontecido, infelizmente, para a pior, porque a palavra de Deus, ela diz para nós aqui, em Oséias, no capítulo 4, aqui no verso 6, diz: o meu povo será destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei do meu sacerdócio. E aqui no verso 14, na parte C, diz assim: um povo que não tem entendimento caminha para a perdição. Irmãos, é muito triste hoje. Nós vemos igrejas que viraram um verdadeiro circo, um verdadeiro teatro. O que mais acontece são pessoas sendo iludidas, enganando e sendo enganadas. Pessoas que vão ali em busca de coisas materiais, de coisas terrenas. Pessoas que têm a sua mente já cauterizada. Falsos profetas, enganadores, que iludem as pessoas com revelações, com adivinhações. Pregadores que fazem um verdadeiro circo, um verdadeiro teatro, ou seja, uma pregação que é apenas um discurso, algo que muitas das vezes eles gritam tanto que dá para escutar num outro quarteirão. Puramente coisa da carne. E aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, diz assim: o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas. Irmãos, para aquele que é espiritual, para aquele que tem exercitado a sua fé e está se alimentando da comida sólida, que é para os adultos na fé, que tem por costume a prática e o conhecimento do amor de Deus, vão entender o que eu estou dizendo. Há muitas pessoas hoje sendo enganadas por espíritos enganadores em tais denominações que se chamam igreja. Ali o que mais rola é o dinheiro, é a enganação, e as pessoas, buscando um socorro terreno, vão e acreditam, defendem. Veja o que diz aqui em Atos, no capítulo 8, no verso 9, que diz assim: ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o grande ou o revelador.
davam-lhe atenção porque ele por muito tempo os fascinara com as suas mágicas. Ou seja, este homem ali para aquele povo, ele se chamava o revelador. Ou seja, era um homem de Deus e estava enganando o povo. Ele era um feiticeiro. Ele era possuído por um espírito. Então você observa como o povo é enganado por tais sinais. Este homem tinha por nome o Revelador. O povo daquela cidade aqui, diz a Bíblia, acreditava que ele era um grande homem de Deus, mas não era. Então hoje você vê esses falsos profetas enganando as pessoas. Você chega nas igrejas, ele já sai lá. Eu tive uma revelação aqui. Deus me falou isso. Pura mentira. Mentira. E as pessoas acreditam por quê? Porque um povo sem conhecimento caminha para a perdição. Não foi isso que diz Oséias? A palavra de Deus aqui em Oséias? Irmãos, é tempo de despertar do sono. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quando você lê aqui Atos 16, a palavra não fala muito diferente, mas diz o seguinte: quando Paulo e Silas estavam caminhando, surgiu uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Aqui Atos 16, verso 16, diz assim: certo dia, quando íamos para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação, ou seja, de Pitom, a serpente Pitom, que era um culto à serpente. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação. E ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Veja que esse espírito de adivinhação não estava mentindo. Mas, porém, Paulo queria pregar o evangelho não de maneira ostensiva, se mostrando por causa das perseguições. Mas esse espírito, que era um espírito de Satanás que estava nessa mulher, dizia: esses homens vos anunciam o caminho da salvação, eles são servos de Deus. E aquilo se repetiu. E aqui diz a palavra, a partir do verso 18: e isto ela fez por vários dias, fadigando-nos com aquilo. Paulo voltou-se para o espírito, dizendo: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que te retires dela. E na mesma hora o espírito saiu. Então veja bem, irmãos, como diz a palavra, os homens hoje estão dando ouvidos a espíritos sedutores, espíritos enganadores, ou seja, espíritos reveladores que revelam tudo. Tem pregadores aí que revelam até o número da identidade da pessoa, e fazem profecias, e falam línguas, e retetés, e todo tipo de hipocrisia e palhaçada nos púlpitos, porque vivem de aparência, estão sendo enganados, estão enganando e sendo enganados. Mas eu quero falar para você, e creio que estou falando, para você que é um cristão verdadeiro, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se você em algum momento já participou ou participa de alguma denominação assim, saia fora, porque esse povo não conhece a Deus. Mas tem sinais, tem profecia, tem revelação, mas será que isso procede de Deus? Será que a doutrina que está sendo pregada ali é a sã doutrina? Porque o que eu vejo, na maioria das vezes, são falsas revelações, heresias. Eles não estão preocupados com a salvação das pessoas. É falsos profetas fazendo todo tipo de revelação, querendo engrandecer, querendo viver uma vida gloriosa aqui nesse mundo, e não estão preocupados com o rebanho de Deus. Então, guarde no seu coração essa palavra que o próprio Cristo disse: uma geração má e adúltera. E é essa geração. Pede um sinal, mas não será dado sinal. Então por que eles ficam apresentando sinais aí? Competindo um com os outros. Ao invés da igreja se unir, a igreja está dividida, um competindo com o outro.
se fazendo adversários, quando deveríamos ser unidos, pois se a igreja é um corpo, os membros devem trabalhar em união, em concordância. Então, é preciso que a pessoa estude a Bíblia, ore a Deus, compreenda a palavra de Deus e não seja um tolo que é levado por qualquer sopro de doutrina, por doutrinas estranhas, essa baboseira de pregação falando língua estranha, isso é um ridículo. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o evangelho que foi pregado por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Essas loucuras, pessoas caindo, pessoas soprando nos outros, pessoas caindo, pessoas dançando na igreja, rodando. Irmãos, o que eu já vi de pessoas rodando é no centro espírita. Espírito Santo não faz isso com ninguém, não. É no centro espírita de macumba é que as pessoas baixam o espírito e elas começam a rodopiar e caem no chão. Mas o Espírito Santo não faz isso. Esse negócio de cair no espírito, essas heresias são espíritos de demônios enganando as pessoas, seduzindo as pessoas, porque as pessoas estão com comichão nos ouvidos. Estão querendo satisfação da própria carne, porque não são espirituais. Ao menor passo de perseguição, de sofrimento, jogam a cruz fora, não querem a cruz de Cristo. O Deus dessas pessoas se tornou o próprio ventre. Ou seja, elas não querem mais suportar o casamento, querem casar e descasar e casar de novo. Não querem mais as coisas que Deus estabeleceu desde o princípio, para que nós venhamos participar, mas com santidade, o casamento, a família, a igreja, a comunhão com os irmãos. Meus irmãos, nós estamos vivendo no tempo do fim. E se você crê em Deus, você tem o dever e a obrigação de andar como Jesus andou e não se deixar levar por esses ensinamentos sedutores e enganadores desses falsos profetas. Não seja mais um que vai ser levado em cativeiro por falta de entendimento. Leia o que diz Isaías capítulo 5, verso 13. O meu povo é levado em cativeiro por falta de conhecimento. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe. Abençoe a sua família, para que você possa perseverar na graça do Senhor. Que você venha aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ser batizado na sua morte e ressurreição, para que você seja um herdeiro da promessa que Ele nos fez. Amém? Que Deus vos abençoe.